Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 22 de setembro de 2022, uma quinta-feira. Como eu me acostumei, eu vou fazer antes da leitura uma pequena consideração sobre as leituras e sobre a nossa posição humilde de intérpretes, e às vezes nem tão humilde. Como um intérprete especializado, digamos assim, não tão especializado como eu conheço algumas pessoas, né, e tive alguns professores. É até um colega de aula, que quando a gente ia ler a Bíblia, ele não pegava livro em português, ele fazia diretamente do hebraico e do grego, que ele carregava junto consigo, e lia em hebraico e já traduzia diretamente. Isso é uma loucura, né? Mas eu sou especializado, digamos assim, em relação a 99% da população, porque eu sei as línguas originais, hebraico e grego, conheço assim bastante bem o contexto onde os textos foram escritos há 2.700, 2.000 anos atrás, e já fiz muita leitura bíblica e li muito sobre os métodos de leitura bíblica, dos vários que existem, não existe um só. E já refleti muito sobre como funciona essa relação entre interpretação a partir desses conteúdos mais intelectuais e também a influência, digamos, do Espírito Santo pela fé em nossa leitura bíblica, e sei também das armadilhas para a leitura bíblica. E uma destas armadilhas é a gente sempre tentar interpretar as coisas a partir de nossos desejos, de nossas limitações, de nosso quadradinho em que nós queremos pôr tudo. Então o nosso egoísmo, a nossa posição sempre tão, eu vou chamar de ganância, tá? Sempre nessa ganância de que haja alguém que faça a nossa vontade, e nesse caso que Deus faça a nossa vontade, né? É uma posição egoísta, né? É uma ganância de que Deus seja um gênio mágico para nós, para nossos desejos. Então nós sempre queremos tornar Deus um instrumento de nossa vontade. E deveria ser o contrário. Mas para que a gente entenda como funciona este Deus Javé, o libertador dos escravos do Egito, para que a gente entenda o real amor, a real fidelidade desse Deus, a gente tem que entender a dinâmica da nossa interpretação e a dinâmica do mundo. A oração do Walter Baudert vai tocar nisso, e eu achei ótimo. Entender a dinâmica do mundo e entender então a dinâmica da salvação, da ação de Deus no mundo, que não é feita para a nossa vontade. Mas você se insere na vontade desse Deus. E aí percebe sua fidelidade. Então vamos ver as orações, primeiro, os versículos bíblicos que eu vou ler primeiro, do Salmo e de Efésios, vão falar dessa fidelidade. O Walter Baudert, com sua oração muito clara, vai explicar um pouquinho de como nós devemos tomar cuidado, vai pedir
para que tenhamos cuidado e humildade nesta interpretação da fidelidade de Deus, entendê-la no mundo. E os dois textos, o primeiro que eu vou ler, de 1 Crônicas, e o segundo que eu só vou fazer um relato do resumo, vão mostrar uma total contradição no entendimento desta fidelidade de Deus. Por isso a gente tem que ser adulto e por isso eu quero ajudar como um intérprete bíblico mais especializado a ajudar as pessoas a entender essa dinâmica da ação de Deus no mundo dinâmico. Num mundo dinâmico. Num mundo que tem várias coisas atuando. Economia, relações sociais, política, interesses políticos. Né? Então, vamos lá. Primeiro versículo, Salmo 89, versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos, isso aí é uma contradição. Quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Exércitos é uma contradição porque a contradição dos dois textos grandes que eu vou ler depois se trata exatamente da questão militar. É uma coisa contraditória. É o Deus da paz. Existem salmos, eu já expliquei, que são militaristas, porque são escritas a partir de interesses do rei lá em Jerusalém. É assim. O que eu vou fazer? A Bíblia foi escrita por pessoas que sempre estão incluídas dentro de um contexto social, político, econômico. É assim, a Bíblia é escrita assim. E vocês também interpretam a Bíblia assim, a partir de uma posição social, a partir de uma visão social, a partir de seus interesses sociais. E isso pode ser amoroso ou não. E o segundo versículo vem de Efésios 1,17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E para conhecê-lo, a gente tem que ser humilde e dizer, eu não sei, eu tenho que ver primeiro, eu tenho que ler primeiro, eu tenho que pensar primeiro, tá? Porque quando você só lê, você pensa que já está certo. Não, tem que pensar. Pode ser. Você tem que olhar todas as informações para ver se confere, se você não está interpretando conforme o que você quer. Conforme o que você vê com os seus olhos, porque às vezes são caolhos, né? Só veem o que você quer. Bom, por isso, eu quero só ajudar, eu não estou condenando. Mas quando houver erro, eu vou tentar escapar dos erros. Agora, a oração de Walter Baudert. Para que não esmoreçamos na fé, Deus nos permite ver a sua fidelidade. Sua palavra revela seus pensamentos de salvação e explica do mundo a dinâmica. Sim, isso que eu procuro dentro do contexto em que os textos são escritos, entender a dinâmica do que foi escrito. Se olhamos suas mãos, somos consolados por seu poder. Na escuridão, ele concede confiança e hinos de louvor durante a noite. Então, na escuridão, quer dizer, do mundo muitas vezes, como por exemplo na escravidão do Egito, ele mostra a sua luz e liberta os escravos. Então, a primeira leitura,
Desta vez é de Crônicas, lá de onde vem as segundas leituras. Primeira Crônicas 29, 9 a 18. Mas eu vou ler adiante, Primeira Crônicas 9 a 22. Vamos lá. É um texto que fala lá do rei Davi. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi, o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Era a inauguração do templo. Não, nem lembro o que era aqui. A inauguração, era meio um templo, sim. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto nos céus e na terra. E tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Às vezes Davi não vai se comportar assim, tá? Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas, doações para o templo, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Isso se tornou um hino de ofertório nos cultos. Tudo vem de ti, do que vem de ti nós te damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, como serva para sempre do coração do teu povo, essas disposições e pensamentos, inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: Agora louvai o Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de nossos pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Esse negócio de transformar o rei meio que em Deus, assim, primeiro tudo vem dele, agora se inclina diante do rei. Já começa um pouquinho o problema. Desculpe. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande regozijo. Então Israel, assim, Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos ver na segunda leitura. Eles são invadidos, os profetas reconhecem é porque Israel fez muita coisa errada. Quer dizer, diz ali que eles mereciam ser invadidos. E Deus mandou invadir porque eles fizeram muita coisa errada. Então, Deus rompeu sua fidelidade. Sim, porque eles foram infiéis. E já esse negócio de tudo é de Deus, tudo vem de Deus, e daí se ajoelham diante do rei. Tá? Porque tem uma dinâmica do mundo, uma dinâmica política e econômica rolando ali por trás. E a fidelidade de Deus não é quando alguém pede, agora eu te dei isso, tu me dá aquilo.
E daí penso, ele vai ser fiel. Pense nisso. Um bom dia.